Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Michele e eu estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Essa é a 12ª meditação e hoje nós vamos meditar no capítulo 4 do livro de Mateus. Vamos fazer uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo que fale conosco, que nos inspire, que ilumine o nosso entendimento. Espírito Santo, nós te agradecemos por mais uma meditação, por estarmos aqui nesse momento para ouvirmos a tua voz. É um privilégio, é uma honra, e nós pedimos ao Senhor que nos inspire, que nos use, ilumine o nosso entendimento e nos capacite a colocarmos os seus ensinamentos em prática. Amém. Graças a Deus. Mergulhar no Evangelho, Michele, é entender a mente de Jesus, entender o que ele pensa, né, o que Deus pensa, o próprio Deus pensa e sente, né, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, são palavras de Jesus e, portanto, quando nós lemos, ouvimos, tomamos consciência do que está no coração dele, né? É muito mais do que aderir a uma religião, a práticas, a doutrinas, a dogmas, né, religiosos, mas é entender a mensagem do Evangelho, né, a mensagem que Jesus quis passar aqui nesse mundo, né, para nos transferir a mente de Deus, né, e nos mostrar a verdade, né, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade vai moldando o nosso caráter, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e tudo isso vai nos guiando até o centro da vontade de Deus, né? Nos deixando com as características dele, que é para isso que ele deixou essa palavra, essa mensagem. É sobre isso que a gente está aqui aprendendo. De maneira que possamos falar, né? Assim como Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim, a gente vai chegar nessa passagem, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, que as pessoas, ao olharem para a gente, ao olharem para você que está aqui meditando conosco, possam ver o Pai, possam ver Deus. Deus no seu... desde o físico e principalmente no interior. Deus no seu olhar. Quando eu falo físico, é no sentido, é do interior refletindo para o lado de fora. No seu olhar, no seu semblante, né? No semblante feliz, não só quando as coisas estão indo bem, mas no semblante sereno, de paz e de alegria, quando você está passando por momentos difíceis também. É só o Espírito Santo mesmo para nos capacitar isso. A gente não consegue por conta própria, né? Sozinhos. E principalmente na sua conduta, no seu comportamento, fruto da ação dele, fruto do entendimento e da prática do Evangelho. Nós sendo pessoas mais amorosas, misericordiosas, compassivas, pacíficas, pacificadoras, pessoas mais pacientes, enfim, mais parecidas com Jesus. Esse é o objetivo principal. A gente tem que ter sempre em mente que esse objetivo esteja realmente na sua mente para que você possa ir conosco até o final dessa série. Então vamos iniciar aí o capítulo 4 de Mateus, aqui na nossa versão NVT. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse versículo 1, se vocês quiserem, você que está acompanhando a meditação, já anotar algumas coisas, alguns pontos, à medida que às vezes a gente lê os versículos, depois volta, às vezes a gente vai comentando enquanto lê. Hoje aqui tem umas lições muito fortes nesse início aqui do capítulo 4, que a gente continua com a tela aí, os versículos, mas nós vamos fazer alguns comentários que você pode, se quiser, ir anotando, que são realmente muito fortes. Esse mesmo aqui, no versículo 1, nós já entendemos que quem conduziu ao deserto Jesus foi o Espírito Santo. E ele foi com um propósito. É claro que Jesus já sabia, né, o próprio Deus, isso foi um plano de Deus. Isso não foi por acaso. Jesus não foi surpreendido. Mas você que crê em Jesus, crê em Deus, você passa por desertos. A gente passa, Jesus passou. Mas Deus tem um propósito em te levar ou permitir
que nós passemos pelo deserto. Isso é muito forte, que fique claro. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Versículo 2. O tentador, versículo 3, veio e lhe disse: se você é filho de Deus, se, né? Se é dúvida, né? Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem. Quer dizer, Jesus, firmado na palavra, esse é um outro detalhe, a gente tem que ser firmado na palavra para vencer o deserto, para vencer o diabo. A gente tem que ser firmado na palavra. E Jesus, então, falou: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E Jesus, ele era o pão da vida. Jesus era o pão vivo que desceu do céu. O diabo estava querendo tentá-lo com pão, aquele que era o pão da vida, que tinha descido do céu, enviado por Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus sabia quem ele era. Isso é um ponto que a gente vai explorar aqui nessa meditação. No versículo 5, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Olha só, hein? Jesus já tinha negado, né, a primeira tentação. Agora ele nega, nós vamos ler aí a segunda tentação, e nessa aqui o diabo ele usa um versículo isolado. Isso é importante a gente ressaltar aqui, né? Nós temos batido muito, já volto com os versículos na tela, mas a gente tem batido muito nessa tecla, né, Michele, de mergulharmos, né? É a essência aqui dessas meditações, contexto. Se eu mergulho, versículo isolado é coisa de raso. Isso está ligado ao raso. Quando a gente fala de mergulhar, é não ter preguiça de ler. Não ter preguiça de ler, de reler, de entender, não querer pular, não se contentar com superficialidade. Então, o diabo usou um versículo isolado para tentar Jesus. E é algo assim, muito importante para a gente ficar atento, né, sobre isso que a gente já fala a respeito dos versículos isolados, e não no sentido completo da palavra, ou às vezes ele, por exemplo, ali o diabo ele veio com um versículo para querer satisfazer um desejo, né, uma necessidade ali que Jesus estava passando, uma dificuldade, né, estava enfrentando ali o deserto, passando a fome, né, do jejum, enfim, que ele estava ali em propósito. E o diabo sugeriu ali algo que, para o benefício dele, né? Sugeriu algo que fosse agradá-lo, que fosse dar o alívio, né? Temporário, o atalho, digamos assim. Então, a gente precisa ficar atento, né? Muitas vezes na nossa vida, com respeito a isso, né? Porque às vezes a gente ouve versículos... sim, essa ouve questão esses versículos isolados e a princípio olha uma mensagem que não tá me agradando, né? Tá me consolando, tá querendo meu bem, né? Aparentemente parece que está querendo o nosso bem. Só que a gente precisa estar em espírito em comunhão com Deus para poder identificar e saber discernir realmente se aquela mensagem ela tá dentro do contexto daquilo que Deus quer para mim, ou se é algo que ali tá meio que disfarçado, que é suspeito. Então, porque o versículo isolado, ele muitas vezes é usado para manipulação, que é exatamente isso aqui. É o que a gente está vendo aqui. O primeiro, infelizmente hoje,
Alguns, eu sempre falo isso, né, por falta de entendimento. Outros, por malícia mesmo, pregadores da palavra fazem o que o diabo foi o primeiro a fazer, né? Digamos assim, usar um versículo isolado para manipular, para tirar vantagem. Usar um versículo isolado para atender um desejo dele. O desejo dele era que Jesus negasse o Pai, negasse Deus, caísse na tentação, não fosse para a cruz. Então, toda vez que você ouvir um versículo isolado e a pessoa está ensinando várias coisas ali, analise o contexto, o que o capítulo inteiro está querendo dizer. E isso é muito perigoso, né, Marcelo? Hoje em dia a gente vê que o evangelho foi distorcido de uma tal forma que oferece para as pessoas uma vida como se fosse só uma vida de conquista, de glória, de reinar nesse mundo, quando na verdade quem ofereceu essa proposta para Jesus foi o diabo. Nós vamos ver isso aqui agora, na próxima tentação. A gente vai ler um versículo, né? Então essas propostas de você querer se satisfazer, de você querer suprir as suas vontades, as suas necessidades, não estamos falando aqui que você não pode ter uma carreira, buscar, né, ter sucesso na sua carreira, estudar, se especializar, se profissionalizar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com que quando isso se torna ser o nosso Deus, né? Na verdade, quando a gente substitui Deus por isso, né? Quando é algo pessoal. Por a gente querer um reconhecimento. Não um propósito. A todo custo, né? Aqui nesse mundo. Exato. Existe uma diferença entre desejo pessoal e plano de Deus. Existe uma diferença de intenção. Quando a minha intenção é me satisfazer e quando minha intenção é glorificar a Deus. E a minha satisfação, ela é uma consequência. Mas a minha intenção é glorificar a Deus. O Evangelho se trata disso, de você adorar a Deus, dele estar no centro e não a gente. E aí pode ter pessoas aqui que de repente não goste disso que a gente está falando, mas não é uma questão da gente, de uma opinião pessoal nossa, né? Sim, porque não. É isso que a gente vê em todo o contexto, né? Quando a gente ouve Jesus falar, ele sempre está colocando Deus no centro como prioridade e ele como servo, né? E não ao contrário, né? A religião faz com que o homem fique, né? Muitas religiões inventadas pelos homens, né? Distorcem esse sentido da palavra, da mensagem de Jesus e faz com que o homem fique no centro e que Deus é o servo dele, quando na verdade é o contrário, né? Totalmente. E a gente vai ver aqui mais um pouquinho sobre isso. Olha só, o versículo 7, ele respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, versículo 8, aí vai muito agora o que a Michele estava falando, da proposta, da tentação, dessa questão de ego, de satisfação pessoal. O diabo levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Olha só, hein? Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Quer dizer, toda adoração é somente a Deus, toda a glória é de Deus. No centro tem que estar Deus. Uma coisa também que a gente compreende claramente nesses versículos é que Jesus sabia quem Ele era. E as pessoas, elas querem isso. Isso que a Michele estava falando é muito forte. As pessoas querem reconhecimento. É da nossa natureza humana querer reconhecimento, querer ser reconhecido, querer fama, querer aplausos, querer glória, querer provar o nosso valor, sabe? Mas essa insegurança, muitas vezes, que as pessoas têm, vem de elas não saberem
quem elas são. Vou voltar aqui, vou tirar da tela para a gente comentar um pouco sobre isso também. É uma questão de saber sua identidade. Essa tentação aqui nos mostra Jesus sendo, sabe, muito bem resolvido. E eu espero que nós, que você, sejamos também pessoas muito bem resolvidas, que a gente saiba qual é a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Você quer saber quem nós somos? Um resumo de quem nós somos. Nós somos miseráveis pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa, adâmica, corrompida, que não presta e que nos leva sempre a fazer o que é errado. Isso está em nós. Quando nascemos de novo, né, a gente já falou isso aqui, recebemos uma nova natureza, a natureza divina, que tem prazer na Bíblia, que tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer no próximo, que é uma natureza que nos capacita a perdoar, a caminhar mais uma milha, a dar outra face, que nos capacita a praticar tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente lê no Evangelho. E aí nós vivemos essa luta até o último dia da nossa vida, da carne com a natureza carnal com a natureza espiritual, a natureza adâmica com a natureza de Jesus, divina. E por isso nós temos que alimentar o espírito, por isso que a gente tem que orar, meditar, jejuar, como Jesus jejuou, né? A gente separar tempo para Deus, como Jesus separou, no deserto, sozinho. Jesus fazia muito isso, com o objetivo de se fortalecer ainda mais, para que a carne não encontre espaço. Mas é essa carne que quer glória, reconhecimento, e que faz gerar uma insegurança da pessoa não saber dela querer, quando ela não sabe quem ela é, quando ela não sabe da sua identidade em Cristo, então ela tem essa carência exagerada de aprovação, que as pessoas lhe aprovem, que as pessoas lhe reconheçam, e se ela não recebe isso, meu Deus do céu, é muito triste, é muito complicado para alguém que não sabe quem ela é, quando não recebe das pessoas valor, reconhecimento, aquilo que em Jesus nós recebemos. Quando uma pessoa entende a graça, entende o que Jesus fez na cruz, entende que se por um lado ela é uma miserável pecadora, perdida, mas por causa da graça, eu não tinha definido ainda a nossa identidade, tá? A parte boa vem agora. Porque tem um lado que a gente é miserável, pecador, né? De uma natureza corrompida, mas tem esse lado de que por causa do que Jesus fez na cruz, essa é a mensagem principal do Evangelho, fomos redimidos, fomos perdoados, justificados. Então a nossa identidade é de um pecador redimido, de um pecador perdoado, de um pecador que, por causa de Cristo, da sua cruz, do seu sacrifício, da sua graça, lavado pelo sangue dele. Então, nós temos valor? Sim, nós temos valor. Qual é o nosso valor? Pequeno, mais ou menos, ou sem preço? Sem preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos um imenso valor, mas em Jesus, em Cristo, porque se não for em Cristo, fora de Cristo, se não for ligado à videira, se não for na relação com Ele, se não for pela cruz, se a gente não estiver carregando nossa cruz, o nosso valor é só é nenhum, né? É nenhum, é de morto nos seus delitos e pecados. Em Cristo nós somos mortos, ressuscitados. Nós somos ressurretos, ressuscitados por Ele. Mas só ressuscitamos porque reconhecemos que estávamos mortos e morremos para nós mesmos. Então, é exatamente isso. Eu sei o meu valor, não preciso da aprovação, não preciso do reconhecimento, não preciso de fama. Eu preciso só entender, sempre manter esse entendimento de que Jesus me salvou, de que a graça dele me alcançou. Então eu já sei do meu valor, eu sei quem eu sou,
Eu sei do meu valor em Cristo. Eu sei que essa é a minha identidade. Então, quando a pessoa sabe do seu valor, ela vai ser tentada e ela vai conseguir reagir à tentação com firmeza. Com firmeza. Ela não é super carente. Ela não vai cair na tentação. Ela não vai cair na lábia de qualquer pessoa, né? Sentimentalmente falando. Tentações que aparecem, né? Pessoas que do agrado fisicamente, pessoas com lábia, que falam muito bem, que seduzem muito. Mas você não vai cair. Se aquilo ali é uma cilada, né? É uma furada, você não vai cair, porque você sabe do seu valor. Então, essa questão de identidade é muito profunda. A gente pode levar isso para todas as áreas. Eu não vou aceitar isso aqui. Não é que eu vou ser muito exigente. Não é que eu seja muito exigente, mas é que eu sei o meu valor. Isso não nos dá orgulho, Michele. Isso não está ligado a ego, a orgulho. Porque é bem claro que esse valor nós só temos por causa da graça. Então, não é glória para a gente, é glória para Ele. Você está muito exigente, você escolhe muito. Não é isso. É que eu tenho um valor muito grande por causa de Jesus e eu realmente não posso me relacionar com qualquer um. Não posso aceitar qualquer coisa. Não vou aceitar esse tipo de trabalho aí que vai contra os princípios que eu tenho, né? Vai contra os princípios do Evangelho. Então eu rejeito isso, eu não caio nessa tentação, não. Sei do meu valor. Isso é muito profundo e muito importante. Então, vamos continuar aqui nos próximos versículos, agora já falando do ministério, né, de Jesus, versículo 12. Quando Jesus soube que João Batista havia sido preso, voltou a Galiléia, saindo de Nazaré. Mudou para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Quer dizer, a palavra se cumprindo, né? A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mensagem semelhante à de João Batista, né? A mensagem de Jesus, ela se baseava nisso. O reino e arrependimento. O reino e arrependimento. E aqui do versículo 18 até o versículo 25, eu vou pedir para você ler, Michele, por favor. Continuando aí, do 18 até fechar o capítulo 4, 25. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Multidões seguem Jesus. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todos os tipos de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judeia e da região a leste do Rio Jordão. Seguimos aí, vai aparecer na sua tela, nós preparamos falando sobre alguns homens, e a gente vai encerrar aqui falando mais a respeito dessa questão do ego,
do orgulho, da autossuficiência. Moisés, vamos falar aqui rapidamente primeiro de Moisés. A Bíblia fala que ele foi o homem mais manso sobre a terra. Mas qual foi o pecado de Moisés? Né? Um dos erros que ele cometeu. Ele perdeu a paciência com o povo e bateu na pedra 2 vezes para sair água. A Bíblia fala de Salomão, que era o homem mais sábio que tinha, né? Mas qual foi um dos erros que ele cometeu? A falta de sabedoria, de ter 1000 mulheres. Um homem segundo o coração de Deus, Davi. Qual foi o erro que Davi cometeu? Um dos erros. Ele se deixou levar pelo coração, se envolveu com uma mulher que era compromissada e tramou a morte do seu marido. Abraão, né? Homem de fé. Todos esses homens aqui tinham virtudes extraordinárias. Mas você vai entender onde nós estamos querendo chegar e nós vamos concluir essa meditação de hoje falando de algo muito, muito, muito profundo. Abraão, o pai da fé. Um homem de muita fé. Mas quando Deus falou para ele sair da parentela, do meio dos caldeus, a primeira coisa que Abraão fez foi levar o sobrinho, que trouxe um monte de problema para ele. Depois, né? E no percurso, ele chega no Egito e mentiu, com medo. Ele falou que a sua esposa, Sarai, era irmã. Quer dizer, por causa do medo. Então, esse homem de fé teve medo. E por causa do medo, mentiu. O homem manso errou batendo na pedra. O sábio teve falta de sabedoria. O homem segundo o coração de Deus tramou a morte de um outro. Então, o que nós entendemos com isso? Que quando a gente tem uma virtude e pauta a nossa vida nessa virtude, a gente pode cair exatamente nela, na autossuficiência. A gente pode cair nessa virtude que temos. A virtude que temos foi dada por Deus para a glória de Deus. Não para a gente se gloriar, porque isso pode ser a nossa queda. Aquilo que era uma virtude para agradar a Deus e sermos usados por Deus para ajudar outras pessoas, se a gente não vigiar, essa virtude pode ser nossa queda. Nessa mesma virtude, a gente pode acabar caindo em tentação, né? Por isso, nós não devemos nos achar superior a ninguém, por mais bom que pensamos ser, ou mais bondade que possamos fazer, ou mais caridade, ou mais... Enfim, a palavra de Deus fala que a gente não pode se achar justo aos próprios olhos, né? Mas considerar que a gente é dependente de Deus, isso, e que Michele, não somos superiores a ninguém, estamos sujeitos, todos nós, às falhas que o outro caiu, né? Então, quando a gente vê alguém tacando pedra em uma pessoa que caiu, né? Que fraquejou, e aí após a pessoa ter caído, em tentação ter fraquejado, e eu começar a tacar pedra e condenar a pessoa como se eu não estivesse sujeita àquele pecado, então a gente vê ali uma autossuficiência, né? Por isso há falta de misericórdia até mesmo no meio religioso, né? Porque ali as pessoas que não têm misericórdia, elas se acham mais merecedoras ou mais justas do que aquela que errou, do que aquela que tropeçou, do que aquela que vacilou. Então, quando a gente vê uma pessoa que tropeçou, que errou, que vacilou, mas reconheceu, não estamos falando daqueles hipócritas, né, que vivem no erro e não reconhecem que estão errados, mas porque esse Jesus apontou, né, e denunciou, mas aqueles que tropeçaram, que caíram e reconheceram suas fraquezas, assim como esses homens aqui, né, Davi, ele pecou, ele errou feio, mas quando o profeta apontou o pecado dele, ele imediatamente, ele até fala lá nos Salmos o desespero tão grande que ele ficou por não querer perder a presença do Espírito Santo, né? Perder a direção de Deus para a vida dele. Então ele se arrependeu. Então ninguém de nós não estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos a errar. Por isso a gente precisa constantemente vigiar, né? Colocar Deus como o nosso primeiro, né? O nosso Senhor em primeiro lugar.
e não considerar que a gente pode, sozinhos, né, ou pela nossa própria capacidade, pela nossa própria justiça, nos fazer merecedor daquilo que só a graça, né, pôde fazer por nós, porque a lei não foi suficiente para justificar os homens. Por isso que Jesus veio e se morreu e se sacrificou no nosso lugar, porque hoje nós somos salvos mediante a fé e pela graça, não pelos nossos próprios méritos. Então é essa a consciência que a gente tem que ter. E essa graça nos impulsiona a viver uma vida justa, né? Em gratidão, em obediência, em reverência a esse Deus que teve tamanha misericórdia com respeito a isso. Aí às vezes até pessoas perguntam, mas tá bom, eu caí, eu errei, mesmo conhecendo a palavra, eu vacilei, eu fraquejei, não tem mais jeito para mim? Claro que tem. A condição é que você venha reconhecer e se arrepender desse pecado, se humilhar para Deus e falar, Senhor, eu, longe de ti, eu, né, não tenho condições de vencer por mim mesma, né, pela minha própria capacidade. Então, por isso, eu me arrependo. Então, quando ele vê verdadeiramente esse arrependimento, essa humilhação interior dentro de você, essa humildade, então ele vem imediatamente com a graça dele, com o perdão dele, e te lava. Então não precisa haver mais essa condenação. O seu pecado, os nossos pecados, ou a tentação que você caiu, talvez alguém possa falar assim, foi uma tentação muito grande, né? Ou o pecado é muito grande, a minha queda foi muito grande. Grande, o que você quer dizer com isso? Grande como assim? Por maior que seja, humanamente falando, comparado à graça, é minúsculo. Minúsculo. Não é nada. Não é nada. A graça é muito maior do que os nossos pecados. A graça é muito maior do que qualquer tentação. E é essa graça também que nos capacita a não cairmos em tentação, porque a graça nos torna mais humildes, porque a gente sabe que não é pelas nossas obras, é mediante a nossa fé, e é a graça dele que, nos tornando mais humildes, faz com que a gente seja sempre dependente. E a nossa virtude não será o nosso calcanhar de Aquiles, não será o nosso ponto fraco. Nós não vamos cair pela nossa virtude. A nossa virtude será para a glória de Deus. A nossa virtude será usada por Deus para abençoar e ajudar outras pessoas. Vigiemos sempre contra o ego, o orgulho, a arrogância e a prepotência. Vigiemos sempre com versículos isolados. Vigiemos sempre com as tentações que querem nos colocar no centro. Vigiemos. Adão caiu na tentação. Essa passagem de Mateus 4 faz um paralelo de Adão e Jesus. Por isso que a natureza humana é pecaminosa. O Adão caiu, a Eva caiu, lá atrás. Por isso também que o diabo ofereceu para Jesus, eu te dou tudo isso aqui se você me adorar, porque o Adão e a Eva caindo entregaram esse governo que Deus deu para o ser humano. Mas Jesus já tinha tudo, Jesus era o próprio Deus, sabia quem ele era e não caiu. Então, com Jesus, você não vai cair. Com Jesus, você não vai cair. Adão caiu, Jesus não caiu, e com Jesus você não vai cair também. E se caiu, com Jesus você se levanta. Deus abençoe. Até a próxima meditação.